Livro de Ester, capítulo 6. Amã é obrigado a honrar Mardoqueu. Naquela noite, o rei não conseguiu dormir, e ele ordenou para trazerem o livro dos registros das crônicas, que foi lido diante do rei. E foi achado escrito que Mardoqueu tinha contado sobre Bigtã e Teres, dois dos camareiros do rei, guardas da porta, que procuravam lançar a mão sobre o rei Assuero. E o rei disse: que honra e dignidade tem sido feita a Mardoqueu por isso? Então disseram os servos do rei que ministravam a ele: não há nada feito para ele. E o rei disse: quem está no átrio? Ora, Amã entrara no átrio externo da casa do rei para falar ao rei que enforcassem Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. E os servos do rei lhe disseram: eis que Amã está no átrio. E o rei disse: deixai-o entrar. Assim Amã entrou, e o rei lhe disse: o que será feito para o homem a quem o rei deseja honrar? Ora, Amã pensou em seu coração: a quem o rei deseja honrar mais do que a mim? E Amã respondeu ao rei: para o homem a quem o rei deseja honrar, que sejam trazidas as vestimentas reais que o rei usa para vesti-lo, e o cavalo em que o rei monta, e a coroa real que é posta sobre a sua cabeça. E que as suas vestimentas e o cavalo sejam entregues à mão de um dos príncipes mais nobres do rei, para que eles possam tanto vestir o homem a quem o rei deseja honrar, como trazê-lo no lombo do cavalo pela rua da cidade, e proclamem diante dele: assim será feito ao homem a quem o rei deseja honrar. Então o rei disse a Amã: apressa-te e toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faz assim ao judeu Mardoqueu, que se assenta junto ao portão do rei, que nada falhe de tudo o que falaste. Então tomou Amã as vestes e o cavalo, e vestiu Mardoqueu, e o trouxe no lombo do cavalo pela rua da cidade, e proclamou diante dele: assim será feito ao homem a quem o rei deseja honrar. E Mardoqueu retornou ao portão do rei. Já Amã apressou-se para sua casa triste e com a sua cabeça coberta. E Amã contou a Zeres, sua esposa, e a todos os seus amigos cada coisa que lhe tinha sucedido. Então lhe disseram seus sábios e sua esposa Zeres: se Mardoqueu for da semente dos judeus, diante de quem começaste a cair, tu não prevalecerás contra ele, mas certamente cairás diante dele. E enquanto eles ainda estavam falando com ele, chegaram os camareiros do rei e se apressaram em trazer Amã ao banquete que Ester havia preparado. Ester, capítulo 7. O enforcamento de Amã. Assim vieram o rei e Amã para o banquete com a rainha Ester. E o rei disse novamente a Ester, no segundo dia do banquete do vinho: qual é a tua petição, rainha Ester? E te será concedida. E qual é o teu pedido? E ele será atendido, até a metade do reino. Então respondeu a rainha Ester e disse: se tenho achado favor à tua vista, ó rei, e se aprouver ao rei, que a minha vida me seja dada diante da minha petição, e o meu povo diante do meu pedido. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para sermos destruídos, para sermos mortos e para perecer. Mas, se tivéssemos sido vendidos como servos e servas, eu teria segurado a minha língua,
embora o inimigo não pudesse compensar a injúria do rei. Então o rei Assuero respondeu e disse à rainha Ester: quem é ele? E onde está aquele que ousou presumir no seu coração fazer assim? E Ester disse: o adversário e o inimigo é este iníquo Amã. Então Amã ficou temeroso diante do rei e da rainha. E o rei, na sua ira, levantando-se do banquete do vinho, adentrou o jardim do palácio. E Amã se pôs em pé para fazer pedido à rainha Ester pela sua vida, porque viu que já o mal lhe estava determinado pelo rei. Então o rei retornou do jardim do palácio para o local do banquete de vinho, e Amã estava caído sobre o leito em que estava Ester. Então disse o rei: porventura quereria ele também forçar a rainha diante de mim nesta casa? Saindo esta palavra da boca do rei, eles cobriram a face de Amã. E Harbona, um dos camareiros, disse diante do rei: eis que também a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que havia falado o bem para o rei, está junto à casa de Amã. Então o rei disse: enforcai-o nela. Assim eles enforcaram Amã na forca que ele havia preparado para Mardoqueu. Então foi a ira do rei pacificada. Ester, capítulo 8. O decreto do rei em favor dos judeus. Naquele dia, deu o rei Assuero à rainha Ester a casa de Amã, o inimigo dos judeus. E Mardoqueu veio diante do rei, porque Ester havia declarado quem ele era. E o rei retirou seu anel, o qual ele tinha tirado de Amã, e deu-o a Mardoqueu. E Ester pôs Mardoqueu sobre a casa de Amã. E Ester falou mais uma vez diante do rei e caiu aos seus pés, e com lágrimas suplicou para afastar a maldade de Amã, o agagita, e o plano que ele tinha preparado contra os judeus. Então o rei estendeu o cetro de ouro em direção a Ester. Assim Ester levantou-se e se pôs de pé diante do rei. E disse: se aprouver ao rei, e se tenho achado favor à sua vista, e se este negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado aos seus olhos, escreva-se que se revoguem as cartas elaboradas por Amã, o filho de Amedata, o agagita, as quais ele escreveu para destruir os judeus que estão em todas as províncias do rei. Pois como resistirei ver o mal que virá ao meu povo? Ou como resistirei ver a destruição da minha parentela? Então o rei Assuero disse à rainha Ester e ao judeu Mardoqueu: eis que dei a Ester a casa de Amã, e a ele o enforcaram sobre a forca, porque ele lançou a sua mão contra os judeus. Escrevei vós também para os judeus como preferirdes, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque o escrito que é feito em nome do rei, e selado com o anel do rei, homem nenhum pode reverter. Então foram chamados os escribas do rei naquela hora, no 3º mês, que é o mês de Sivã, no seu 23º dia, e foi escrito de acordo com tudo o que Mardoqueu ordenou aos judeus e aos tenentes e aos vice-reis e governantes das províncias, que são desde a Índia até a Etiópia, 127 províncias, para cada província de acordo com sua escrita, e para cada povo segundo a sua língua, e para os judeus de acordo com a sua escrita, e de acordo com a sua língua. E ele escreveu em nome do rei Assuero, e selou isto com o anel do rei, e enviou cartas por mensageiros em lombo de cavalo, e montadores de mulas, camelos e dromedários novos.
nas quais o rei concedeu aos judeus que estavam em cada cidade que se reunissem e se levantassem pela sua vida para destruir, matar e fazer perecer todo o poder do povo e da província que quisesse lhes atacar, tanto pequenos como mulheres, e que se saqueassem os seus despojos por uma presa. Em um dia, em todas as províncias do rei Assuero, a saber, no 13º dia do 12º mês, que é o mês de Adar. A cópia do escrito para um mandamento a ser dado em cada província foi publicada a todo o povo, e para que os judeus estivessem preparados para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Assim saíram os mensageiros que montavam em mulas e camelos, apressados e pressionados avante pelo mandamento do rei, e o decreto foi dado no palácio de Susã. E Mardoqueu saiu da presença do rei em vestes reais de azul e branco, e com uma grande coroa de ouro, e com uma vestimenta de linho fino e púrpura. E a cidade de Susã regozijou-se e alegrou-se. Os judeus tinham luz e alegria e regozijo e honra. E em toda a província e em toda a cidade, aonde chegou o mandamento do rei e o seu decreto, os judeus tiveram alegria e contentamento, um banquete e um bom dia. E muitos do povo da terra se tornaram judeus, porque o medo dos judeus lhes sobreveio. Ester, capítulo 9. A vitória dos judeus. Ora, no 12º mês, isto é, o mês de Adar, no 13º dia do mesmo, quando se aproximava o momento da execução do mandamento do rei e do seu decreto, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam ter poder sobre eles, embora isto fora tornado ao contrário, para que os judeus tivessem domínio sobre aqueles que os odiavam, os judeus se reuniram nas cidades em todas as províncias do rei Assuero, para lançar mão sobre os tais que procuravam o seu mal, e homem nenhum conseguiu resistir-lhes, pois o medo deles sobreveio a todos os povos. E todos os governantes das províncias, e os tenentes, e os vice-reis, e oficiais do rei, ajudaram os judeus, porque o medo de Mardoqueu lhes sobreveio. Porque Mardoqueu foi grande na casa do rei, e a sua fama se espalhou por todas as províncias, porque o homem Mardoqueu tornou-se maior e maior. Assim, os judeus feriram todos os seus inimigos a golpes de espada, com matança e com destruição, e fizeram o que fariam aqueles que lhes odiavam. E no palácio de Susã, os judeus mataram e destruíram 500 homens, e a Parsandata, e a Dalfon, e a Áspata, e a Porata, e a Adália, e a Aridata, e a Farmasta, e a Arizai, e a Aridai, e a Vaizata, e os 10 filhos de Amã, os filhos de Amedata, os inimigos dos judeus, mataram, porém ao despojo não puseram a mão. Naquele dia, trouxeram diante do rei o número daqueles que foram mortos no palácio de Susã. E o rei disse à rainha Ester: no palácio de Susã, os judeus mataram e destruíram 500 homens e os 10 filhos de Amã. O que terão feito eles no resto das províncias do rei? Agora, qual é a tua petição? E ela te será concedida. Ou qual é o teu outro pedido? E ele será feito. Então disse Ester: se aprouver ao rei, que seja concedido aos judeus que estão em Susã fazerem amanhã, também de acordo com o decreto deste dia, que os 10 filhos de Amã sejam enforcados nas forcas. E o rei ordenou que isto fosse feito, e o decreto foi dado em Susã, e eles enforcaram os 10 filhos de Amã.
Os judeus que estavam em Susã se reuniram também no 14º dia do mês de Adar e mataram 300 homens em Susã, porém ao despojo não lançaram a sua mão. Todavia, os outros judeus que estavam nas províncias do rei reuniram-se e se levantaram pelas suas vidas e tiveram descanso dos seus inimigos, e mataram dos seus adversários 75.000, porém ao despojo não lançaram as suas mãos. No 13º dia do mês de Adar e no 14º dia do mesmo descansaram, e fizeram no dia de banquetes e de júbilo. Contudo, os judeus que estavam em Susã se reuniram no 13º dia e no 14º, e no 15º dia eles descansaram, e fizeram no dia de banquetes e de júbilo. Portanto, os judeus das vilas que habitavam nas cidades não fortificadas fizeram do 14º dia do mês de Adar um dia de júbilo e de banquetes e um bom dia, e de envio de porções uns aos outros. E Mardoqueu escreveu estas coisas e enviou cartas a todos os judeus que estavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e de longe, para estabelecer isto entre eles, para que pudessem celebrar o 14º dia do mês de Adar e no 15º dia do mesmo anualmente, como os dias em que os judeus tiveram descanso dos seus inimigos e como o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria e de lamento e de luto em dia de festa, para que os fizessem dias de banquetes e de júbilo, e enviassem porções uns aos outros e presentes para os pobres. E os judeus se encarregaram de fazer como haviam iniciado e como Mardoqueu lhes havia escrito. Porque Amã, o filho de Amedata, o Agagita, o inimigo de todos os judeus, havia planejado contra os judeus para destruí-los e havia lançado Pur, isto é, a sorte, para consumi-los e para destruí-los. No entanto, quando Ester veio diante do rei, ele ordenou por cartas que o seu plano iníquo, o qual ele maquinou contra os judeus, recaísse sobre a sua própria cabeça, e que ele e os seus filhos fossem enforcados na forca. Por isso chamaram aqueles dias de Purim, por causa do nome de Pur. Portanto, por todas as palavras desta carta e daquela que eles haviam visto acerca desta questão e que lhes havia chegado, os judeus ordenaram e tomaram sobre si e sobre a sua semente e sobre todos os que achegassem a eles, de modo que não houvesse falha, que eles celebrariam estes 2 dias conforme o seu escrito e de acordo com o seu tempo marcado a cada ano. E que estes dias deveriam ser lembrados e celebrados por cada geração, cada família, cada província e cada cidade, e que esses dias de Purim não deveriam falhar dentre os judeus, nem o seu memorial perecer da sua semente. Então Ester, a rainha, a filha de Abiail, e o judeu Mardoqueu, escreveu com toda a autoridade para confirmar esta segunda carta de Purim. E ele enviou as cartas para todos os judeus, para 127 províncias do reino de Assuero, com palavras de paz e verdade, para confirmar estes dias de Purim nos seus tempos determinados, como o judeu Mardoqueu e a rainha Ester lhes tinham ordenado, e como eles tinham decretado por si e pela sua semente acerca dos jejuns e do seu clamor. E o decreto de Ester confirmou estas questões de Purim, e ele foi escrito no livro. Ester, capítulo 10. A grandeza de Mardoqueu. E o rei Assuero lançou um tributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar,
E todos os atos do seu poder e da sua bravura, e a declaração da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei exaltou, não estão escritos no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia? Porque o judeu Mardoqueu foi o imediato ao rei Assuero, e grande entre os judeus, e estimado pela multidão dos seus irmãos, buscando a riqueza do seu povo e falando da paz a toda a sua semente.